No shopping, ela ouviu a amante contar a uma amiga sobre seu marido. Mal sabia a outra que a esposa era ela. Sem dizer nada, ela foi para o cinema onde eles tinham um encontro e o que aconteceu na frente de todos. A luz da tarde de Salvador, filtrada pelas vitrines do shopping, criava um ambiente de luxo e tranquilidade. Para Letícia, atravessar as portas de vidro da La Perle, sua boutique de lingerie favorita, era como entrar em um santuário. O ar era perfumado com uma fragrância sutil de lavanda e sândalo, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar suave da seda e pelo tilintar discreto dos cabides. Ali, cercada por rendas delicadas e cetins que prometiam segredos, ela não era apenas a esposa de Dário, a mãe de Maria Luísa, ou a administradora aposentada que organizava sua vida com a precisão de uma planilha. Ali, ela era simplesmente Letícia, uma mulher. Ela deslizou os dedos por um corpete de renda chantilly preta, sentindo a textura intrincada sob a polpa dos dedos. Não era para ela. Era ousado demais, quase teatral. Seu plano pedia por algo diferente. Algo que sussurrasse elegância, em vez de gritar por atenção. Seu objetivo era a redescoberta, não a reinvenção. Um sorriso discreto, que guardava uma ponta de nervosismo e muita esperança, tocou seus lábios. O plano. O plano vinha sendo maturado em sua mente há semanas, um pequeno broto de esperança que ela regava em silêncio. Praia do Forte. O nome por si só já evocava a brisa salgada, o som ritmado das ondas e a imagem de coqueiros se curvando contra um céu azul. Era o cenário perfeito. Eles não faziam uma viagem assim, só os dois, há muito tempo. Talvez desde que Maria Luísa, sua única filha, decidira morar sozinha para ficar mais perto da faculdade. A vida, com sua sucessão implacável de responsabilidades e rotinas, tinha o poder de erodir a paisagem de um casamento. Primeiro, foram as demandas da filha pequena. Depois, as preocupações da adolescência, a escolha da universidade. E quando finalmente o ninho ficou vazio, um novo tipo de rotina se instalou, mais sutil, porém igualmente perigosa, a do conforto previsível. Letícia amava Dário. Esse amor era o alicerce de sua existência, uma rocha inabalável. Ele era seu porto seguro, seu confidente, o homem com quem ela podia ser completamente vulnerável. Mas a paixão, aquela eletricidade que fazia o coração tropeçar, havia se tornado uma memória distante. As noites eram preenchidas pelo brilho azulado da televisão ou pela luz dos celulares, cada um em seu próprio mundo digital. As conversas giravam em torno de investimentos, da saúde dos pais idosos, das novidades de Maria Luísa. Eram conversas importantes, claro, a argamassa que mantinha a estrutura do casamento de pé. Mas onde estavam os sussurros? Onde estavam os olhares demorados sobre a mesa de jantar, as mãos que se buscavam por baixo da toalha, os beijos que não eram apenas um selo de cumprimento, mas o prelúdio de algo mais? Ela se lembrava do início. Dário, com seu sorriso fácil e um jeito de olhar para ela que a fazia se sentir a única mulher no mundo. Eles eram insaciáveis. Roubavam fins de semana em pousadas baratas no litoral norte. Faziam amor em noites de chuva, com o som dos trovões como trilha sonora. Trocavam bilhetes apaixonados que ela ainda guardava em uma caixa de sândalo. A paixão era a força motriz, a energia que os impulsionava. Quando essa energia começou a diminuir, não houve um dia específico, um evento cataclísmico. Foi um desvanecer lento, como o pôr do sol que, quando você percebe, já deu lugar à noite. A culpa, ela sabia, não era só dele. Ela também havia se permitido cair na armadilha do hábito. Trocou as camisolas de seda por pijamas de algodão confortáveis. Deixou que o cansaço do dia a dia vencesse o desejo. Às vezes, olhava para o homem adormecido ao seu lado,
o rosto sereno marcado pelas linhas do tempo, e sentia uma onda de ternura tão avassaladora que doía. Amava cada centímetro daquele homem, mas queria desejar o marido que amava. E mais do que tudo, queria se sentir desejada por ele. Foi por isso que o plano da Praia do Forte nasceu. Era uma tentativa deliberada de quebrar o encanto da rotina, de criar um espaço sagrado, longe de tudo e de todos, onde eles pudessem se reencontrar, não apenas como parceiros de vida, mas como amantes. E a lingerie era a peça central desse ritual. Era o símbolo de sua intenção. Seus olhos pousaram em um conjunto de um tom profundo de vinho, quase da cor do seu merlot favorito. A seda era lisa, fria ao toque, e a renda que a adornava era delicada, com um padrão floral que parecia pintado à mão. Era perfeito, elegante, sensual, mas sem ser vulgar. Era uma peça que falava a língua da maturidade, da autoconfiança de uma mulher que conhecia seu próprio corpo e seu próprio valor. Ela o levou para o provador, um cubículo espaçoso com um tapete felpudo e iluminação que favorecia a pele. Ao se despir, olhou para seu reflexo no espelho. Viu o corpo que gerou sua amada filha, que enfrentou noites em claro, que carregou o peso de preocupações e celebrou inúmeras alegrias. Não era o corpo de uma jovem de 20 anos e ela não queria que fosse. Era o seu corpo, o mapa de sua vida no auge dos seus 42 anos. E naquele momento, vestindo aquela peça que parecia moldada para si, ela se sentiu incrivelmente bonita, poderosa. A mulher no espelho não era uma esposa tentando apimentar seu casamento. Era uma deusa reivindicando seu templo. Um rubor de excitação subiu por seu rosto. Imaginou a expressão de Dário, a surpresa inicial, seguida por aquele brilho nos olhos que ela conhecia tão bem, o despertar do desejo que ela ansiava por provocar. A viagem já começava a ganhar vida em sua mente. O jantar à luz de velas, o vinho, a conversa fluindo fácil, as risadas. E depois, no silêncio do quarto, apenas o som do mar e a redescoberta de seus corpos. Com o coração leve e a decisão tomada, ela saiu do provador. A boutique continuava serena, um oásis no meio da agitação do shopping. Sentia-se rejuvenescida, como se a simples compra daquela lingerie já tivesse soprado para longe parte da poeira que se acumulara sobre sua paixão. Estava pronta para dar o primeiro passo, pronta para lutar pela magia. Enquanto caminhava em direção ao caixa, sentindo o tecido macio nas mãos, uma certeza a preencheu. Não importava o quão confortável e segura fosse a rotina, o amor precisava de aventura. Precisava de surpresa. Precisava de momentos que quebrassem a monotonia e lembrassem ao casal por que eles haviam se escolhido em primeiro lugar. E ela faria sua parte. Estava disposta a acender a primeira faísca. Mal sabia ela que, em poucos minutos, não seria uma faísca que encontraria, mas uma explosão. Uma explosão que ameaçaria consumir não apenas seus planos, mas o próprio alicerce sobre o qual sua vida inteira fora construída. O ar estava prestes a mudar, e o perfume de lavanda seria substituído pelo cheiro de uma verdade devastadora. Com o conjunto vinho já escolhido, Letícia sentiu uma onda de confiança tão potente que decidiu não parar por ali. Se era para criar um fim de semana inesquecível, que fosse completo. Talvez uma segunda peça, algo mais leve, um baby doll de seda para o café da manhã na varanda da pousada, com vista para o mar. A ideia a fez sorrir. Ela voltou para as araras, o coração leve, sentindo-se quase como uma adolescente planejando o primeiro encontro. Estava tão imersa em seus pensamentos, imaginando o sabor do café e o calor do sol da manhã na pele, que quase não notou a mudança súbita na atmosfera da boutique. Foi o som que a tirou de seu devaneio. Uma risada alta, estridente, que quebrou a paz aveludada do ambiente como um copo de cristal se estilhaçando no chão.
Duas jovens entraram na loja com a energia de um pequeno tornado. Eram um borrão de cabelos longos, jeans justos e autoconfiança. A que ria mais alto, uma morena de gestos expansivos, parecia tratar a loja inteira como seu palco particular. A outra, uma loira mais contida, a seguia como uma coadjuvante, rindo em concordância. Imediatamente a atenção de todas, das poucas clientes à vendedora, se voltou para elas. Letícia sentiu uma pontada de irritação com a quebra de sua paz, mas logo a substituiu por uma nostalgia agridoce. Ela se lembrou de si mesma e de suas amigas naquela idade, cheias de certezas, com a vida inteira pela frente, compartilhando segredos em voz alta, como se o mundo fosse surdo para elas. Um suspiro discreto escapou de seus lábios. O tempo, de fato, era um escultor implacável, suavizando as arestas da juventude e transformando a paixão ruidosa em um afeto silencioso. Ela tentou ignorá-las e focar em sua busca, deslizando os dedos por um delicado robe de seda marfim. Mas a voz da jovem morena era impossível de evitar. Era um monólogo animado, dirigido à amiga, mas projetado para quem quisesse ouvir. Você não tem noção, amiga. Ele finalmente conseguiu. Cinema hoje comigo, depois o hotel que eu escolhi, aquele com a piscina na cobertura, sabe? E o melhor, a noite inteira, sem hora para acabar. Cada palavra era pontuada por um gesto, um balançar de cabelo, um olhar triunfante. Letícia não pôde deixar de sorrir para si mesma. A empolgação era contagiante. Lembrou-se de Dário, no início do namoro, planejando surpresas, a ansiedade deliciosa antes de um encontro. Eles também foram assim, famintos um pelo outro, contando os minutos. A paixão deles também foi um espetáculo, um incêndio que todos podiam ver. Onde estava aquele fogo agora? A pergunta pairou em sua mente, mas ela a afastou. Não era hora para melancolia. Estava ali justamente para comprar os fósforos e a gasolina para reacender a chama. Ela estava prestes a pegar o robe marfim para experimentar quando a próxima frase da jovem a atingiu como um balde de água fria. E é a primeira vez que vamos dormir coladinhos, a moça disse baixando a voz 1 grau, mas ainda perfeitamente audível, num tom conspiratório e vitorioso. É que ele é casado. O sorriso de Letícia congelou. O robe de seda, de repente, pareceu pesado em suas mãos. Ela olhou discretamente na direção das duas. A amiga arregalou os olhos, um misto de choque e admiração. A morena deu de ombros, um sorriso presunçoso no rosto. Um mal-estar imediato se instalou no estômago de Letícia. O ar da loja pareceu ficar mais denso, e o perfume de lavanda, de repente, enjoativo. Um julgamento rápido e severo se formou em sua mente. Ela sentiu uma onda de solidariedade por essa esposa anônima, uma mulher que, como ela, provavelmente estava em casa ou no trabalho, vivendo sua vida, talvez até planejando algo para o marido, completamente alheia à traição que era celebrada abertamente em uma loja de luxo. Que tipo de mulher se orgulhava de construir sua felicidade sobre a potencial ruína de outra? Ela se forçou a desviar o olhar, colocando o robe de volta na arara com um cuidado que não sentia. Não era da sua conta. Era feio, era triste, mas não era seu problema. Ela tinha seu próprio casamento para nutrir, seu próprio fim de semana para salvar. Tentou se concentrar novamente, buscando outra peça, qualquer coisa que a distraísse daquela conversa tóxica. Mas era como tentar ignorar uma sirene ao lado de sua janela. A conversa das jovens continuava, agora em um tom mais baixo, mas as palavras flutuavam até Letícia, fragmentos de um plano sórdido que manchava a atmosfera da boutique. Ela se sentia uma intrusa, uma ouvinte involuntária de um crime emocional em andamento. Um desejo forte de pagar logo por sua compra e fugir dali começou a crescer dentro dela.
Queria voltar para a segurança de seu mundo, para seus planos, para a imagem idealizada de seu fim de semana. Mas o destino, com seu senso de humor perverso, ainda não havia terminado. Letícia não sabia, mas ela não era apenas uma ouvinte casual. Ela estava na primeira fila, no epicentro de um terremoto que estava prestes a acontecer. De repente, o toque agudo e moderno de um celular cortou o ar. Era o da jovem morena. Ela o atendeu com uma rapidez ensaiada, o sorriso presunçoso se transformando em uma expressão de doçura açucarada. "Oi, meu amor", ela disse, a voz agora um arrulho sedutor. Letícia revirou os olhos discretamente, sentindo o estômago embrulhar. Estava decidida a ir para o caixa, pagar e sair. Já bastava. Ela deu um passo nessa direção, a sacola com o conjunto vinho na mão. Mas a próxima palavra que saiu da boca da moça a paralisou, fincando seus pés no tapete macio da loja. "Ah, que bom que você ligou, Dário. Já estava com saudades." Dário. O nome ecoou na mente de Letícia, ricocheteando nas paredes de seu crânio. Dário. Não era um João, um Carlos, um Pedro. Era um nome incomum, quase único em seu círculo social. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Uma onda de frio glacial subiu por sua espinha, arrepiando a pele de seus braços. Seu coração, que antes batia leve com a expectativa, deu um tropeço violento e doloroso. "Não", ela pensou, a palavra gritando em sua mente. "Não pode ser." Uma parte racional de seu cérebro imediatamente entrou em ação, tentando conter o pânico que começava a borbulhar. "Calma, Letícia. É uma coincidência. Salvador é uma cidade grande. Quantos Dários não existem por aí? É só um nome. Uma coincidência estúpida e cruel." Ela repetiu isso para si mesma como um mantra, uma oração desesperada, e permaneceu imóvel, fingindo analisar uma camisola qualquer. Mas toda a sua existência estava concentrada na conversa que acontecia a poucos metros de distância. A jovem continuava a falar, e cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da negação de Letícia. "Então, tudo certo para mais tarde mesmo? Você conseguiu, sabe, se livrar?" A moça perguntou com uma risadinha cúmplice. Houve uma pausa, enquanto ela ouvia a resposta do outro lado da linha. Letícia prendeu a respiração. O silêncio do outro lado da chamada era ensurdecedor em sua imaginação. E então a jovem repetiu a informação, como se para confirmar, sua voz alta e clara, cheia de um entusiasmo que era pura tortura para Letícia. "Ah, perfeito! Então você disse para ela que tinha aquela reunião super importante em Feira de Santana e que só volta amanhã de manhã?" O chão desapareceu. As paredes da boutique pareceram se curvar sobre Letícia. As luzes suaves tornaram-se ofuscantes e o perfume de lavanda transformou-se em um cheiro sufocante. A frase, aquela frase exata, era um eco perfeito, uma réplica carbono da conversa que tivera com o próprio marido naquela mesma manhã, na cozinha de sua casa. A cena voltou à sua mente com uma clareza brutal. Dário, já vestido para o trabalho, ajeitando a gravata, dando-lhe um beijo apressado na testa. "Amor, surgiu uma reunião de última hora em feira com aquele cliente novo. Vou ter que ir hoje à tarde e provavelmente só volto amanhã cedo, tá? Assunto chato, mas inadiável." As mesmas palavras. A mesma cidade. A mesma mentira. A coincidência do nome já era um golpe. A repetição da desculpa era uma sentença de morte. A probabilidade de tudo aquilo ser um acaso era tão ínfima, tão astronomicamente impossível, que a ideia se desfez em pó. A jovem do outro lado da loja deu um pulinho de alegria, um gesto infantil que contrastava com a sordidez da situação. "Isso quer dizer que vamos ter a noite inteira juntinhos? Ai, que tudo!" Ela comemorou, abraçando a amiga que ria da reação. Para Letícia, não havia riso. Havia apenas o som de seu mundo se partindo em 1000 pedaços.
O coração dela não disparou. Ele pareceu parar por um instante e depois recomeçar a bater de forma pesada, surda, bombeando gelo e dor por suas veias. A mulher que planejava um fim de semana romântico na Praia do Forte morrera ali, entre araras de seda e renda. Em seu lugar, nascia outra. Uma mulher com um abismo se abrindo sob seus pés e uma pergunta aterrorizante ecoando no vazio. O que ela faria agora? Um impulso primitivo a dominou. Fugir. Sair correndo daquela loja, daquela conversa, daquela verdade insuportável. Correr para casa, se esconder debaixo das cobertas e fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas outro sentimento mais forte e mais frio começou a subir por sua garganta, sufocando o pânico. A raiva. Uma raiva límpida, cortante, que lhe devolveu o controle sobre os próprios membros. Com um movimento brusco, quase violento, ela se virou e marchou até o balcão. A vendedora, que a observava com curiosidade, sorriu, pronta para finalizar a compra. Letícia simplesmente largou tudo que ia levar sobre o mármore polido. O gesto foi seco, definitivo. Mudei de ideia, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava, um fiapo de normalidade em meio ao caos interno. Sem olhar para trás, sem esperar por uma resposta, ela caminhou para fora da loja. Cada passo era pesado, como se estivesse andando no fundo do mar. Ao cruzar a porta, o barulho do shopping a atingiu em cheio. As conversas, a música ambiente, o som de passos apressados. Era o som de um mundo que continuava girando, indiferente ao fato de que o seu acabara de parar. Ela parou perto de um pilar, o coração martelando contra as costelas, atordoada. A dúvida e a certeza travavam uma batalha cruel em sua mente. Não pode ser ele, não o meu Dário. Mas a voz da razão, fria e implacável, sussurrava. E se for? A coincidência era grotesca demais, específica demais para ser ignorada. Viver com aquela dúvida seria uma tortura, um veneno lento corroendo sua alma dia após dia. Ela não podia sofrer em vão, baseada em uma suspeita. Precisava saber. Precisava da verdade, por mais devastadora que fosse. Respirando fundo, ela tomou uma decisão. A mulher que planejava surpresas românticas deu lugar a uma estrategista. A dor deu lugar a uma determinação gélida. Ela não iria confrontar, não iria gritar, não iria fazer uma cena. Iria investigar, iria reunir as provas, peça por peça, até que não restasse nenhuma sombra de dúvida. Com o disfarce que a invisibilidade de uma mulher de meia idade no meio da multidão lhe proporcionava, ela se sentou em um banco de forma a poder ver a entrada da La Perle. O coração ainda batia descompassado, mas agora era a adrenalina da caça, não o pânico da presa. Minutos depois, que parecia uma eternidade, as duas jovens saíram da loja rindo com uma pequena sacola nas mãos. Talvez amante. A palavra agora tinha um rosto, um corpo, uma voz. Letícia sentiu uma onda de repulsa tão intensa que precisou se apoiar no pilar. Mantendo uma distância segura, ela começou a segui-las. Era uma sensação surreal, como se estivesse assistindo a um filme de suspense, mas a protagonista era ela. As duas caminharam sem pressa pelo corredor do shopping, olhando vitrines alheias à sombra que as perseguia. Por fim, entraram em uma cafeteria charmosa, com mesas do lado de fora, no corredor principal. Letícia esperou um instante, o tempo necessário para que elas se acomodassem e fizessem seus pedidos. Então, com uma calma que a surpreendeu, ela entrou na cafeteria. Escolheu uma pequena mesa de canto, ligeiramente atrás delas, mas com um ângulo perfeito para ouvir. Pegou o cardápio e o ergueu, usando-o como um escudo para esconder o rosto, os olhos fixos sobre a borda do menu, atentos a cada gesto, cada palavra. O café foi pedido. A conversa recomeçou. E ali, sentada a poucos metros da mulher que falava de seu marido, Letícia se preparou para o horror.
Ela estava prestes a ouvir os detalhes, as intimidades, as mentiras. Estava prestes a ter a confirmação que buscava. E sabia, com uma certeza que gelava os ossos, que cada palavra seria uma facada em seu coração. Mas ela precisava ouvir. Precisava saber a extensão completa do abismo em que estava prestes a cair. O garçom se aproximou da mesa de Letícia. Ela pediu um café expresso sem nem olhar para o homem. A voz um murmúrio baixo, os olhos fixos por cima do cardápio que tremia levemente em suas mãos. O zumbido da cafeteria, as conversas paralelas, o tilintar de xícaras, tudo se tornou um ruído de fundo distante. Seu universo havia encolhido, focando-se com a intensidade de um laser na mesa ao lado. As duas jovens já haviam recebido seus cappuccinos cheios de espuma. A amiga, com os olhos arregalados de curiosidade, inclinou-se para a frente e perguntou em um sussurro conspiratório. Mas e a esposa dele? Ele fala dela? Letícia sentiu o sangue gelar. Era a pergunta que ela mesma faria. A pergunta que mais temia. Ela apertou a borda do cardápio com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A amante, a jovem chamada pelo nome de Dário, deu um gole em seu café e sorriu. Um sorriso de superioridade, de quem guarda um segredo delicioso. Falar? Amiga, ele se abre todo para mim. Ela se vangloriou, a voz cheia de um orgulho cruel. Ele diz que o casamento já acabou faz tempo, que é só aparência. A primeira facada. Letícia sentiu o impacto no meio do peito, uma dor física, aguda, que lhe roubou o ar. Aparência? As décadas de cumplicidade, as risadas compartilhadas, os planos para o futuro, a viagem para a Praia do Forte que ela estava pensando com tanto carinho. Tudo era apenas aparência? A jovem continuou, saboreando cada palavra, cada revelação que a colocava no centro do universo daquele homem. Ele fala que ela se descuidou, sabe? Que não se arruma mais, que vive largada e só se preocupa com a filha que até já mora sozinha, que eles nem dormem mais na mesma cama, que ele passa as noites no quarto de hóspedes para ter um pouco de paz. A segunda facada, mais profunda, mais perversa. Letícia olhou para si mesma, para a calça de linho bem cortada, a blusa de seda, o cuidado que sempre tivera com sua aparência. Lembrou-se das noites em que Dário dizia que ia ler até mais tarde no outro quarto, para não incomodá-la com a luz, uma desculpa que ela, em sua confiança cega, sempre aceitara. A imagem que a amante pintava era a de uma estranha, uma caricatura grotesca e humilhante. E o pior de tudo era saber que aquela era a imagem que Dário, seu Dário, estava vendendo para justificar sua traição. O garçom colocou o pequeno expresso na mesa de Letícia. Ela nem o notou. Seus lábios estavam secos e ela os mordeu com força, o gosto metálico de sangue se misturando ao amargor que subia por sua garganta. Precisava conter o soluço que ameaçava escapar. Não ali. Não na frente delas. Mas a tortura não havia acabado. A amiga perguntou, mas se é tão ruim assim, por que ele não se separa logo? E então veio o golpe final. A facada que não apenas feriu, mas torceu a lâmina dentro da ferida. A amante baixou o tom, adotando uma expressão de falsa compaixão. Ah, amiga, aí é que tá. Ele não pode. Não agora. Ele me disse que ela tem um problema de saúde muito sério. Ela fez uma pausa dramática, garantindo a atenção total de sua plateia de uma pessoa. Ele tem pena dela. Disse que se sente preso, que não teria coragem de abandoná-la nesse estado, mas que entre eles não existe mais nada. É só um cuidado, uma obrigação. Um problema de saúde sério? Letícia estava perfeitamente saudável. A mentira era tão absurda, tão calculada, que a náusea a dominou. Ele não estava apenas traindo-a, estava assassinando sua imagem, transformando-a em uma coitada, uma mulher doente e frágil para justificar seus atos e seduzir a outra.
Ele estava usando uma falsa nobreza para encobrir a mais baixa das canalices. Como se para adicionar uma camada final de humilhação, a jovem deu uma risadinha e acrescentou: "Também, né, amiga? Eu dou uma canseira nele na cama quando a gente se encontra que não sobra energia para mais nada. Ele chega em casa só o pó, doido para fugir de novo. Fica contando as horas para me ver." Cada frase era um golpe, um martelo quebrando a estátua de seu casamento, de seu marido, de si mesma. A mulher que ela pensava ser, forte, amada, parceira de uma vida, estava sendo desconstruída, palavra por palavra, e substituída por uma figura patética e doente. A dor era tão intensa que se tornou algo físico, uma pressão esmagadora no peito. Ela segurou a xícara de café, a porcelana fria contra seus dedos trêmulos, e olhou para o líquido escuro. Ali, no reflexo distorcido, ela não via mais a mulher que entrou naquela cafeteria. Via uma estranha, uma tola, uma vítima. E a única coisa que a impedia de desmoronar era a chama fria da raiva que começava a queimar no lugar de seu coração partido. Ela não choraria. Não ali. A dor era imensa, mas a necessidade de uma confirmação final, de um último prego no caixão, era ainda maior. Ela não chorou. As lágrimas pareciam ter congelado em suas fontes. O soluço que antes ameaçava subir, agora estava petrificado em seu peito. Havia uma clareza terrível em sua mente, a clareza que precede uma tempestade. Ela precisava de uma última coisa, uma prova final, irrefutável, uma confissão vinda da boca, ou melhor, dos dedos do próprio traidor. Com as mãos surpreendentemente firmes, ela pegou o celular de dentro da bolsa. O aparelho, que tantas vezes usou para trocar mensagens de carinho e trivialidades do dia a dia com Dário, agora parecia uma arma. Seus dedos deslizaram pela tela fria, abrindo o aplicativo de mensagens. A foto dele sorria para ela no topo da conversa, uma imagem de férias passadas, o sol no rosto, o mar ao fundo. Uma felicidade que agora parecia uma farsa elaborada. Ela respirou fundo, o ar entrando e saindo de seus pulmões de forma mecânica, sem vida. E então ela digitou. Cada letra era um pequeno ato de coragem e de autodestruição. Amor, está confirmada mesmo sua reunião hoje em Feira de Santana? A palavra amor foi a mais difícil de escrever. Soava como uma mentira em seus próprios dedos, uma relíquia de um tempo que acabara de morrer. Ela apertou enviar, e o pequeno balão azul com sua pergunta flutuou para o topo da tela. Entregue. A isca estava na água. Ela pousou o celular sobre a mesa, com a tela virada para cima, e esperou. O tempo na cafeteria pareceu se distorcer. Os segundos se arrastavam como minutos. O som da risada da amante na mesa ao lado era uma tortura auditiva. Letícia não ousava olhar para elas. Seus olhos estavam cravados na tela escura de seu celular, esperando que ela se acendesse. Uma parte minúscula e masoquista de seu ser, a última centelha de esperança tola, rezava para que ele respondesse: "Reunião cancelada. Estou indo para casa, meu bem." Ou qualquer outra coisa que pudesse, por um milagre, desmentir o pesadelo em que estava vivendo. Então, a tela se iluminou. O nome Dário brilhou, seguido pela notificação de uma nova mensagem. O coração de Letícia deu um salto doloroso. Era a hora da verdade, a hora do veredito. Ela deslizou o dedo pela tela, a respiração presa na garganta. A mensagem apareceu. Sim, confirmadíssima. Um saco, mas necessário. Mas amanhã cedo já estou em casa. E olha, nem vou trabalhar amanhã. Podemos já adiantar e ir para nosso fim de semana na Praia do Forte que você sugeriu. O que acha? A confirmação. A mentira descarada. E o toque final de crueldade. O uso do plano dela, do sonho dela de reacender o casamento como um afago para acalmar a esposa doente e carente em casa, enquanto ele se preparava para encontrar a outra. Foi o fim.
A última e minúscula brasa de esperança se apagou, deixando apenas cinzas frias. Não havia mais dúvida, não havia mais negação. Havia apenas a verdade nua, crua e feia. A traição não era apenas física. Era uma teia complexa de mentiras, desrespeito e humilhação. Ele não estava apenas dormindo com outra mulher. Estava destruindo a imagem de Letícia para ela. Ela leu a mensagem de novo e de novo. As palavras dele, tão casuais, tão carinhosas na superfície, eram a prova definitiva. O teste cruel havia terminado. E ela tinha o resultado em mãos. Um silêncio pesado se instalou em sua alma. O choque deu lugar a algo novo. Algo duro, afiado e inquebrável. A dor ainda estava lá, um buraco negro em seu peito, mas ao redor desse buraco, uma nova Letícia começava a se formar. E essa nova mulher não iria chorar. Ela iria agir. A única pergunta que restava era: como? Na mesa ao lado, a conversa das jovens chegava ao fim. A amante olhou para o relógio em seu pulso, um modelo vistoso e dourado que Letícia imaginou, com amargura, ter sido um presente. Ele já deve estar chegando, disse a moça, a voz cheia de uma excitação que agora soava obscena aos ouvidos de Letícia. Amiga, preciso ir. Vamos para o cinema e depois, só alegria. Ela deu uma piscadela para a outra. Amanhã eu te conto tudo, com detalhes. As duas se levantaram rindo. Letícia permaneceu imóvel, o rosto ainda parcialmente oculto pelo cardápio, observando-as se despedirem com um abraço. A amiga foi embora em uma direção, enquanto a amante ficou ali, perto da cafeteria, mexendo no celular com um sorriso de antecipação no rosto. Ela estava esperando. Esperando por Dário. Esperando pelo marido de Letícia. Um plano começou a se formar na mente de Letícia. Não um plano de vingança barata, mas de dignidade. Ela não iria fugir. Não iria se esconder. Ela iria assistir. Iria testemunhar com os próprios olhos a cena final daquela farsa. Com movimentos precisos e deliberados, ela fez um sinal para o garçom. Quando ele chegou, ela apontou para a conta. Pagou com o cartão por aproximação, tudo sem dizer uma palavra. Levantou-se e saiu da cafeteria, caminhando na direção oposta à que a amante esperava, misturando-se à multidão. Encontrou o local perfeito, a fachada de uma loja do outro lado do corredor, onde as sombras e o fluxo de pessoas a tornavam praticamente invisível. De lá, ela tinha uma visão clara, desobstruída, do palco que estava montado. E então ela o viu. Dário. Ele vinha do corredor principal, o andar familiar, a camisa social que ela mesma entregou a ele naquela manhã. Para qualquer outra pessoa, ele era apenas mais um homem de negócios caminhando pelo shopping. Para Letícia, ele era a personificação de sua dor. Ele olhava para os lados, um gesto discreto de quem verifica se o terreno está livre. O coração de Letícia bateu uma única vez, forte e pesado. Era ele. A última e mais ínfima partícula de negação se desfez em pó. Ele se aproximou da amante. O sorriso dela se abriu, radiante. Ele, no entanto, foi mais contido. Lançou um olhar rápido ao redor antes de se inclinar e dar-lhe um abraço. Não foi um abraço de amantes apaixonados em público, mas algo rápido, quase furtivo, um contato que durou 1 segundo a mais do que o socialmente aceitável. Um abraço que, para um observador atento, entregava uma intimidade que eles tentavam esconder. Letícia assistiu a tudo, imóvel. Não sentiu vontade de gritar, de correr até lá, de arrancar aquela mulher de perto dele. Sentiu apenas um distanciamento profundo, como se assistisse a uma cena de um filme sobre a vida de outra pessoa. A coreografia da mentira continuou. Eles trocaram algumas palavras rápidas, sorrisos cúmplices. Então, Dário se afastou dela. Com um aceno de cabeça discreto, ele saiu da frente da cafeteria e começou a caminhar sozinho em direção à área do cinema. Ele não olhou para trás.
A amante esperou alguns instantes, o tempo calculado para que a distância entre eles aumentasse, e então começou a seguir na mesma direção, mantendo um espaço seguro entre ela e Dário. Dois estranhos para o mundo, caminhando para o mesmo destino secreto. Eles achavam que eram espertos, achavam que eram discretos. Mal sabiam que a peça deles tinha uma espectadora na primeira fila. E essa espectadora, a esposa traída, a mulher que deveria estar em casa, doente e alheia a tudo, estava prestes a comprar seu próprio ingresso para o ato final. A reunião em Feira de Santana estava prestes a ter uma participante surpresa. Letícia seguiu-os, mantendo a mesma distância segura que eles mantinham um do outro. A cada passo em direção ao cinema, a raiva de Letícia se solidificava, transformando-se em uma resolução dura como diamante. Ela não era mais uma vítima passiva, era uma caçadora. A área do cinema era mais escura, iluminada pelo brilho pulsante das telas de LED que anunciavam os filmes. Dário parou na fila da bilheteria eletrônica, olhando para as opções como um cliente qualquer. A amante, por sua vez, fingia analisar os pôsteres dos filmes em cartaz, mantendo-se a uma distância que parecia casual. Letícia observava de trás de uma pilastra, o coração batendo num ritmo lento e pesado. Ela viu Dário comprar 2 ingressos. Em seguida, ele se afastou do tótem de autoatendimento e parou perto da entrada, como se esperasse por alguém. Foi então que a pequena peça teatral deles continuou. A amante terminou de ver os pôsteres e começou a caminhar em direção a ele. Em um movimento que pareceu um acidente coreografado, ela esbarrou nele. Nesse breve instante de contato físico, Letícia viu algo que a fez cerrar os punhos. Viu a mão dele de forma rápida e quase imperceptível deslizar algumas notas de dinheiro para a mão dela, um pagamento, uma transação. Ele estava financiando o próprio encontro secreto. Com o dinheiro em mãos, a amante se afastou dele e pediu um balde grande de pipoca e 2 refrigerantes, rindo para o atendente como se fosse o dia mais feliz de sua vida. Dário a esperava, fingindo estar impaciente, olhando para o relógio. Quando ela voltou com a comida, eles finalmente se juntaram. Longe o suficiente da bilheteria para se sentirem seguros, a farsa da discrição foi abandonada. Ele passou o braço por seus ombros e ela inclinou a cabeça para perto dele, sussurrando algo que o fez rir. Entraram no corredor que levava às salas de exibição, rindo como 2 adolescentes em seu primeiro encontro proibido. Letícia observou tudo, cada gesto, cada sorriso, cada mentira. Ela viu o número da sala em que eles entraram. Sala 5. VIP. A ironia era cruel. Ele a levava para uma sessão de luxo, com poltronas reclináveis e serviço exclusivo, enquanto mentia para a esposa sobre uma reunião de trabalho maçante. O corredor ficou vazio. O som da risada deles desapareceu porta adentro. Letícia ficou parada por um longo momento, o silêncio ao seu redor contrastando com a tempestade em sua alma. Ela respirou fundo, 1, 2 vezes. O ar parecia pesado, difícil de inspirar. Não havia mais volta. A história deles, o casamento deles, terminaria ali, naquela sala escura de cinema. Com uma calma que a assustava, ela caminhou até a bilheteria. Um ingresso para a sala 5, por favor, disse ela à atendente, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Ela nem sabia qual era o filme. Com o ingresso na mão, ela não entrou imediatamente. Ela não queria que eles a vissem durante os trailers, sob a luz parcial da sala. Ela esperaria. Esperaria o momento perfeito. O momento em que as luzes se apagassem completamente, em que eles estivessem confortáveis, relaxados em seu ninho de mentiras, absortos no filme e um no outro. Ela se sentou em um banco no corredor, o ingresso frio em sua mão, e esperou.
Cada minuto que passava era um minuto a mais para a sua dor se transformar em força. Ela não era a esposa traída que faria um escândalo. Ela era a diretora da cena final daquele drama. E o clímax, ela prometeu a si mesma, seria inesquecível. Quando as luzes do corredor piscaram, anunciando o início do filme, ela se levantou. O coração não batia mais de pânico, mas com a pulsação firme de quem está prestes a executar um ato de justiça pessoal. Ela entregou o ingresso ao funcionário e entrou na sala 5. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelo brilho da tela gigante onde os trailers começavam a passar. O som era alto, imersivo. As poltronas de couro, largas e reclináveis, estavam dispostas em pares, criando pequenas ilhas de privacidade. Foi fácil localizá-los. Na penúltima fila, no canto mais isolado, 2 silhuetas estavam mais próximas do que as outras. Letícia caminhou lentamente pelo carpete, os passos abafados pelo som do filme. Ela não se aproximou por trás. Contornou pela fileira da frente, subindo os degraus laterais até ficar na mesma altura que eles, mas vindo pela lateral. Queria que vissem seu rosto quando a hora chegasse. Lá estavam eles. A cabeça da amante repousava no ombro de Dário. O braço dele a envolvia, os dedos entrelaçados aos dela sobre o balde de pipoca que repousava entre os dois. Estavam íntimos, relaxados, vivendo a plenitude de sua mentira no conforto luxuoso da sala VIP. Eram a imagem perfeita de um casal apaixonado, uma imagem roubada, construída sobre a humilhação dela. Letícia esperou o momento exato. Um trailer barulhento terminou, e por um breve segundo de silêncio antes do próximo começar, ela agiu. Deu os 2 passos finais que a separavam deles, e com uma calma que gelaria o inferno, estendeu a mão e tocou levemente no ombro de Dário. Ele se virou, irritado pela interrupção, o rosto pronto para dispensar um estranho. Mas o rosto que ele viu não era de um estranho. Era o de sua esposa. Os olhos de Dário se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto, deixando uma palidez cadavérica sob a luz da tela. A amante, sentindo a tensão súbita, ergueu a cabeça, o sorriso morrendo em seus lábios, ao seguir o olhar aterrorizado dele. Letícia olhou fundo nos olhos do homem que um dia fora seu mundo. Não havia ódio em seu olhar, nem lágrimas. Havia apenas um vazio frio e uma firmeza inabalável. Então, ela proferiu as palavras que ensaiara em sua mente, a voz clara e cortante, sobrepondo-se ao início da música do próximo trailer. E a reunião ainda é hoje? O silêncio que se seguiu na pequena bolha deles foi mais pesado do que qualquer grito. Dário empalideceu, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. A amante congelou, o rosto uma máscara de pânico e choque, finalmente compreendendo quem era a esposa louca. Letícia não esperou por uma resposta. Ela não precisava de uma. Deu-lhes as costas e, com a mesma dignidade com que entrou, caminhou para a saída, deixando para trás o homem que acabara de perder tudo no exato momento em que achava que tinha o mundo nas mãos. Ele a seguiu, claro. Desesperado, alcançou-a no corredor iluminado. «Letícia, espere! Não é nada disso que você está pensando». Ela parou e se virou para ele, o rosto impassível. Seu olhar desviou dele por um instante, percorrendo as outras poltronas vazias na sala de onde tinham saído, e depois voltou para o rosto dele. «Realmente», ela disse, a voz carregada de uma ironia cortante. «A sala está bem cheia. Deve ser por isso que vocês estavam agarrados daquele jeito. Não havia outro lugar. Não havia desculpa. Não havia saída. Na mão dela ainda estava o recibo do cinema. Ela o amassou com força, transformando-o em uma pequena bola de papel, e então, em um gesto final de desprezo, ela jogou o papel amassado no peito dele. Acabou, Dário. E saiu. Não correu. Caminhou.
Cada passo a afastava do passado e a aproximava de um futuro incerto, mas seu. Ela não quis mais saber dele. Quando ele ligou, ela não atendeu. Quando ele implorou, ela pediu o divórcio. Ele se arrependeu, claro. O arrependimento é o companheiro fiel de quem é pego. A jovem amante, por um tempo, continuou a persegui-lo. Ele, perdido e humilhado, cedeu. Ela o fazia se sentir homem, potente, desejado. Mas a adrenalina da proibição havia acabado. O que restou foi uma casca vazia. A futilidade dela, antes excitante, tornou-se entediante. A conversa era rasa, os interesses inexistentes. Ele se viu entediado e, pela primeira vez, profundamente sozinho. Enquanto isso, Letícia florescia. Com a separação, aceitou o convite de Maria Luísa e foi passar um tempo no apartamento da filha. A jovem, que se sentia sozinha com a rotina pesada de estudos, amou ter a mãe por perto, uma rede de apoio, uma amiga. Elas cozinhavam juntas, assistiam a filmes, conversavam por horas. Letícia redescobriu a alegria na companhia da filha e Maria Luísa redescobriu a força de sua mãe. Nas férias da faculdade, elas fizeram as malas. Com o dinheiro da separação, decidiram realizar um sonho antigo, uma viagem pela Europa. Apenas as duas. Foram dias de uma felicidade pura, de massas em Roma, de passeios por Paris, de pôres do sol em Lisboa. Dário, em sua casa vazia e silenciosa, via tudo pelas redes sociais da filha. Via as fotos de Letícia sorrindo em frente ao Coliseu, o rosto mais leve, mais jovem. Via o brilho nos olhos dela em um vídeo, brindando com vinho em um café parisiense. E em cada sorriso, em cada paisagem, ele via o reflexo do mundo que havia perdido. Não por causa de uma reunião em Feira de Santana, mas pela escolha estúpida que havia feito em sua vida. Ele perdeu a mulher de sua vida, e ela, ao perdê-lo, encontrou a si mesma. A história de Letícia é sobre a dor da traição, mas acima de tudo, é sobre a força que encontramos quando o nosso mundo desmorona. É sobre a coragem de escolher a si mesma, mesmo quando o coração está em pedaços. É a prova de que o fim de um capítulo não é o fim do livro, mas a chance de escrever um novo começo, muito mais bonito e verdadeiro. E se essa mensagem tocou fundo no seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Logo aqui embaixo, você vai encontrar o botão Valeu Demais. Clicar nele é um gesto de apoio, que nos ajuda a manter viva essa missão de trazer histórias que curam, que dão força e que mostram que sempre, sempre há um caminho para florescer. Obrigado por assistir e por fazer parte do nosso canal. E um valeu demais a todos que escolherem apoiar. Até a próxima história.